Ângela, nós estávamos conversando ontem, anteontem, sobre quando começar a contagem do Homer. Então, a gente vai entrar nesse aspecto também hoje. Por quê? Nos dias de Jesus, de Yeshua, havia dúvidas quando começava a contagem. Os saduceus começavam no primeiro domingo da semana que caía pães ázimos. Os fariseus começavam no dia seguinte a festa de pães ázimos. Os essênios também. Ou seja, naquela época, havia muita dúvida. E hoje, o judaísmo começou já pães ázimos na segunda-feira. Nós pretendemos começar amanhã. Amanhã não, domingo, perdão. Inclusive, eu cometi aquela gafe, que nós já conversamos sobre isso, foi ser um momento de distração, e nós já falamos sobre isso. Mas vamos lá. Só que eu quero falar uma coisa sobre o Levítico 23. Eu tenho percebido que muitas pessoas elas têm confundido alguns princípios, alguns mandamentos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E, no sétimo dia, acabou Deus a obra que fizera. E descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Então, nesse dia, Deus descansou. E abençoou Deus o sétimo dia. Ele descansou, ele abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Ou seja, o sétimo dia é um dia descanso, é um dia abençoado e é um dia santificado. Essas são as características do sétimo dia. A palavra Shabá significa descanso. E eu percebi que tem muitos irmãos que têm interpretado equivocadamente os dias de descanso festivo. Esses dias são dias de descanso, mas eles não estão enquadrados como o sétimo dia. O sétimo dia é especial. Ele é totalmente diferenciado. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas traduções, elas pecam muito. Eu estou usando aqui a que eu uso para as porções, né? Que é a Torá, ensinamentos da Torá. E o Danilo também tem uma. E aqui eu vou fazer a leitura e vocês vão perceber a diferença. Não é uma diferença substancial. Porém, não tira a sacralidade. A sacralidade é uma coisa, santidade abençoada é outra, né? Desses dias. Aí vocês, mas essa agora também? Não, nós precisamos explicar para que se amanhã alguém perguntar para vocês, vocês saibam responder. Porque muitas vezes nós ficamos em dúvida. Então nós recorremos aos irmãos para nos ajudar a entender aquele princípio. Nós estamos restaurando, e uma restauração, às vezes, fica difícil nós termos todas as respostas. Então, vou fazer a leitura para vocês, para que vocês possam entender. Depois nós vamos fazer o comentário. Capítulo 23 de Levítico. Disse Jeová a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas. Então, as festas bíblicas são festas de Jeová. As festas fixas de Jeová, que vocês proclamarão como as reuniões sagradas. Então, essas reuniões são sagradas. A palavra sagrado, sacro, ela é diferente de santo e abençoado. Ela é sagrada, é religiosa. É uma festa dedicada a Deus. A primeira festa, o sábado,
Em 6 dias, realizem os seus trabalhos. Então, Deus nos deu 6 dias. Mas ao 7º dia é sábado, descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde que morarem. Será sábado dedicado a Jeová. Então, põe na cabeça de vocês, o Shabat é um dia abençoado, santificado e consagrado a Jeová e dedicado a Ele. Compreende? Esse é o Shabat. Porém, nós chamamos também que os dias festivos de Shabatotes. Só que não está correto nós chamamos de Shabatotes, porque não confundir com o sábado. O sábado é especial. O sábado, eu até postei agora há pouco aí no nosso grupo, aquela música, a canção do sábado em inglês. É um dia diferente, é um dia coroado, é um dia especial, um dia que o Deus bendito deu para a humanidade adorar Ele. Então, muitas pessoas não dão o real valor ao sábado. Seja bem-vinda, irmã Márcia, que Deus te abençoe. O sábado, ele é especialíssimo, tá? O sábado, ele nos mostra a grandiosidade de Deus. E eu tenho percebido que muitos de nós ainda não sentimos esse princípio. Por quê? Porque quando você guarda o sábado, você passa a ter o sinal de Deus, como disse o profeta Ezequiel. Então, o Shabat, como disse, ele é santificado, ele é abençoado e ele é consagrado a Jeová. Ele é totalmente especial. E nós temos que valorizar o Shabat. Quando eu pertencia a uma igreja sabatista, eu passei por 3 sabatistas. Eles eram estritamente fiéis ao Shabat. Mas na restauração, no Techuvá, eu percebo que as pessoas, elas, mais ou menos, sabe, parece que elas dividiram a responsabilidade. Porém, nós não podemos deixar de obedecer, de colocar em nosso coração esse princípio. Dentro da criação foi o dia mais importante para Deus. No versículo 31 do capítulo 1 diz assim: e viu Jeová que tudo era muito bom. E ele, para blindar a alegria da criação, tem uma expressão, porque alegria é uma questão humana, tristeza é uma questão humana, mas eu não tenho palavras para expressar, ele brindou com o sábado. Então, o sábado é muito mais do que as pessoas têm pensado. Porém, quando nós viemos para Techuvá, nós aprendemos com os judeus. E eles começaram a dizer que os dias festivos, esses chamados Shabatotes, eram iguais ao sábado. Agora eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês que não é. O sábado é diferente. O sábado é especial. Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas são as festas fixas de Jeová, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa de Jeová, que é o sacrifício do Cordeiro, que começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então, nesse dia é a Páscoa, é o dia do sacrifício. Não é nada, não se descansa nesse dia, não é um feriado, não é nada. É apenas o dia do sacrifício. No 15º dia daquele mês começa a festa de Jeová, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Agora presta atenção. No primeiro dia
façam uma reunião sagrada e não realizem trabalhos comuns. Então, nesse dia do dia 15, não é um Shabat, como nós guardamos, observamos. É um feriado, não é para fazer trabalhos comuns. Devemos obedecer, devemos observar, mas ele não tem as mesmas características sagradas do sábado. Ok? Durante 7 dias, apresentem a Jeová ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Então, Deus determinou que nesses 2 dias, no primeiro e no último, eles se reunissem para adorar a Deus. Não era para ir para o trabalho, para fazer as coisas do dia a dia deles. Então, não é um Shabat. Ele não é santificado, ele não é abençoado, ele não é consagrado. É um dia de reunião. Continuando. Disse o Senhor Jeová a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Tragam ao sacerdote um feixe do primeiro, certo? O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante Jeová, para que seja aceito em favor de vocês, e ele moverá no dia seguinte ao Shabat. Nós tivemos no dia 15 de Abib, né? O primeiro dia de pães ázimos. No primeiro, vai passar o primeiro Shabat, que é hoje, e no domingo, agora, era o domingo das primícias, que deveria oferecer para Deus o primeiro feixe. Ok? Continuando. No versículo 14. Vocês não poderão comer pão algum, nenhum cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta a Jeová. Este decreto perpétuo para vossas gerações, onde quer que vocês morarem. E aqui ele especifica, não importa se mora no Brasil, se mora em Israel, se mora... Não importa. O que acontecia? Como é que funcionava? A colheita, agora, no mês de Abib, não poderia ser comida, usada, nem vendida. Ela só vai poder ser comercializada ou comida depois que ofertasse a Deus. Porque Deus é o primeiro em nossas vidas. Ele queria ensinar que nós devemos dedicar a Ele em primeiro lugar. Então, se fosse, como foi essa semana, então nós deveríamos, no domingo, apresentar para Jeová o feixe das primícias. Estaríamos comendo da outra safra. Aí, a partir de domingo, a gente poderia comer dessa nova safra. A festa de Shavuot das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado. Quando que é o dia seguinte ao sábado? É o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. E vocês trarão o feixe da oferta, agora, como acabei de explicar, contem 7 semanas completas, que dá 49 dias. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, ou seja, no domingo vai dar 50 dias. Shavuot, Pentecostes, sempre deverá cair no domingo, não tem como ser diferente. No nosso caso, que estamos seguindo o que está escrito na Torá. Os demais religiosos que seguem outras datas, não vai cair no domingo, mas sempre cairá no domingo. E nós temos aqui 2 textos que confirmam e chancelam o que nós estamos falando. E ele continua: aonde quer que vocês morem, tragam da casa de vocês 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha.
E aqui ele orienta a fazer a oferenda. Nós vamos partir agora para a festa das trombetas. Disse Jeová a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso. Perceberam? Ele não fala, vocês terão um Shabá. Tem algumas traduções que até coloca sábado, mas está errado. Vocês terão um dia de descanso. Nesse dia nós devemos tocar o shofar. Por que devemos tocar o shofar? Porque o shofar aponta para a volta de Yeshua, o shofar aponta para as pragas que virão cair, e o shofar também alerta o mundo do inimigo que está à espreita. O que aconteceu nessa festa das trombetas? Vocês já perceberam que os outros seguidores da Techuvá e do judaísmo ortodoxo, eles não celebram essa festa? Nesse dia eles colocaram o Ano Novo. Lembra que nós falamos que o Ano Novo começou agora? Eles vão celebrar no 7º mês. E foi justamente criada essa festa para obscurecer o propósito dela. Porém, nós estamos aqui para esclarecer, para mostrar para vocês como deve ser feito. Se nós tivermos que errar, que erremos pelo que está escrito, e não porque nós achamos ou porque nos falaram. Nós estamos colocando a nossa salvação, a salvação da nossa família, a salvação dos nossos irmãos, se não obedecermos o que está escrito. Porque nós seremos julgados pelo que está escrito, e não porque eu acho o que aquele outro acha, mas o que está determinado na palavra. E continuando, faça uma reunião sagrada. Então, nesse dia, nesses dias festivos, nós temos que nos reunir e fazer uma reunião sagrada. Não é santo nem abençoado, é sagrada. E apresentem a Jeová uma oferta. Não realize trabalho algum nesse dia. Pronto. Então, nós temos aqui o dia da expiação. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante Jeová, o seu Deus. Tem algumas pessoas aí que dizem que o dia da expiação também é um Shabat. Não é. É exatamente igual aos outros. O texto é bem claro. Então, nesse dia, nós temos que nos reunir, né? E nesse dia, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer propiciação, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pela grande salvação que recebemos por parte do sacrifício de Yeshua. Continuando, versículo 33. Disse Jeová a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas. Outra coisa, a gente chama de tabernáculos. Não é festa dos tabernáculos. O tabernáculo é o Mishkan, o templo de Jerusalém. Ficou convencionado, e até em algumas bíblias traz isso. Não, o nome da festa é festa das cabanas. Começa do 7º, que dura 7 dias. No primeiro dia, haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, ou seja, se dediquem a servir a Deus. Não é um Shabat, santo e abençoado, é um dia de reunião espiritual. No primeiro dia haverá reunião sagrada e não realize trabalho algum. Durante 7 dias apresente ao Senhor ofertas. E no 8º dia faça uma reunião sagrada, novamente. E também apresente ao Senhor uma oferta. É reunião solene. E não realizem trabalho algum. Então, precisava esclarecer a vocês, porque alguém pode questionar, quer dizer que o Laércio está ensinando vocês que essas festas, esses dias são Shabat? Não, não são Shabats. São dias de reunião especial. Não é para fazermos trabalhos comuns. Nós temos que estar adorando a Deus. Justamente a festa das cabanas, o que aconteceu? Lá nos dias em que os macabeus conseguiram vencer os gregos e expulsaram os gregos de Jerusalém. Eles purificaram
o santuário, o Mishkan, o tabernáculo, eles purificaram. E como eles não tinham celebrado naquele ano, porque foi proibido, Antíoco Epifanes proibiu eles guardarem o Shabat, proibiu eles celebrarem as festas, proibiu eles de não comerem, eles deviam comer carne de porco, obrigou eles a abandonar o Deus de Israel. Então, naquele período de 1150 dias, eles não celebraram as festas bíblicas. O que eles fizeram, então? Como era um período festivo, um período em que eles queriam trazer o povo de volta à adoração, eles fizeram uma festa das cabanas, Sheni, em hebraico chama-se Sheni, fora de data. Por quê? Porque a Torá nos dá a liberdade também de fazermos o Pesach Sheni. O que é o Pesach Sheni? Se você não estivesse em Israel, no período de Pesach, da Páscoa, das festas dos pães ázimos, então você poderia fazer 30 dias depois a mesma cerimônia. Ou seja, como é um Shabat abençoado e santificado, é um dia festivo de Jeová, então você poderia fazer. E na época dos Macabeus, eles fizeram, então, essa festa. Como houve muita controvérsia, eles criaram a festa de Hanukkah, a festa das luzes. E, desde então, eles têm celebrado essa festa. Nós não celebramos, porque ela não faz parte do livro de Levíticos 23. Porém, nós respeitamos quem faz. Por quê? O próprio Moisés, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, disse: não acrescentem nada e nem tirem. Muitas pessoas dizem, mas Jesus celebrou essa festa. Não, ele não celebrou essa festa. Ele esteve no templo no dia da festa da dedicação, quando Salomão dedicou o templo. Todos os anos eles iam até o templo, todos os anos. Não era Shabat, não era nada, era um dia especial. Não era Hanukkah. Ele não celebrou Hanukkah. E também ele não queria ir. Se você ler o texto, os irmãos deles, mas você não vai subir, você não vai lá. Como é que você quer ser conhecido se você não se apresenta? Depois de tanta insistência, ele subiu ao pórtico do templo. Então, é importante nós começarmos a rever essas coisas. Eu passei os textos para vocês acompanharam. Depois vocês estudem, analisem, avaliem o que eu disse, para que a gente possa ter uma visão igualitária. Porque se nós seguirmos tudo aquilo que as pessoas do judaísmo praticam, nós vamos estar praticando as mesmas coisas e eles praticam algumas coisas que não são corretas. A vida inteira eu fui ensinado que essas festas eram Shabat, e não é. É um dia de descanso, é um dia de você ir à congregação. É um feriado. Por exemplo, as igrejas, elas estabelecem, como as igrejas não observam nenhum dia, então, no dia de domingo é um dia de descanso que eles vão na igreja. Ou vai na quarta-feira, ou vai não sei que dia. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É um dia especial, mas não é um Shabat. Porque tem muitas pessoas que fazem desse dia um Shabat. E não é. É um dia especial de adoração. Então, é isso que eu queria passar para vocês. E eu gostaria de abrir agora para os irmãos que quiserem falar sobre esse que nós conversamos, perguntar, tirar dúvidas, porque seria importante para todos. Porque eu achei que esse era o momento de nós chegarmos e concluirmos que nós estamos dentro dessa festa e o melhor momento de ensinar isso é agora. Então, eu abro aos irmãos e como a Rosângela comentou comigo alguma coisa nesse sentido, eu também passo a palavra a ela para ver se ela tem alguma coisa a nos dizer, a contribuir, nos ajudar. Shalom.
Ai, Ravi, hoje eu tô com o coração assim incomodado. Aí o senhor me faz isso. Porque, irmãos, a gente precisa cuidar com o excesso de religiosidade. Hoje eu escutei alguém famoso, né, falando sobre peça e sugerindo que realmente peça não tem nada a ver com ressurreição no Antigo Testamento, quando foi criado, que é uma libertação da escravidão, mas as palavras que a pessoa usou assim anulam o sacrifício de Yeshua, anulam a morte e ressurreição dele, porque essa morte e essa ressurreição foram também uma libertação do pecado de uma vez por todas, da condenação eterna de uma vez por todas. Então a gente precisa cuidar, ser zeloso com a palavra, sim, celebrar as festas que são perpétuas, né? E eu louvo a Deus por hoje estar aqui com vocês e poder beber dessa fonte mais pura, mais cristalina, de conhecer a verdade, de sair dos ritos e rituais, né? De toda essa ritualística, dessas cerca sobre cerca que é colocado. E, queridos, a ovelha que conhece o bom pastor, ela não precisa de cerca. Ela ouve a sua voz e a segue. Então, eu agradeço ao Ravi pela disposição. Eu, inclusive, fiz confusão, né, com a contagem do Homer. E confesso que às vezes fico na dependência do Ravi orientar, né, e falar, e eu acabei pecando também, mas isso chamou para mim uma responsabilidade com o reino, me despertou para uma responsabilidade muito maior, porque quando as pessoas iam ofertar no templo, né, elas ofertavam da sua colheita. E quantos dons e talentos nós temos e nós acabamos negligenciando e sendo irresponsável mesmo. Vamos na aba dos outros. Eu coloco por mim mesmo, porque é isso que aconteceu, me fez refletir sobre isso. Então, assim, Ravi, obrigada pela sua disposição, né, por nos alertar e vira e volta e meia, o Senhor está nos alertando de novo. E eu confesso que algumas vezes eu andei distraída, e esse acontecido, assim, me deu um chacoalhão, sabe? Para a responsabilidade com o reino de Deus e aquilo que nós somos chamados. Nós temos que refletir nisso. As festas são marcos, mas cada uma dessas festas volta o caminho para Yeshua. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que tudo é por Ele. Toda a criação, desde o seu início. Nós não podemos esquecer que é Ele. Que todo sentido leva para Ele, as festas levam para Ele. Ele celebrou, Ele mostrou o caminho. Porque senão nós vamos ser daqueles que vamos bater na porta e Ele vai dizer: eu não vos conheço. Amém. Opa, eu não quero falar. Quem mais quer falar aí? Irmã Maria, Danilo, quem tiver mais aí, dê a sua opinião, por favor. Nós temos um Shabbat Gadol, é isso? Sábado. Oi? Agora nós temos um Shabbat Gadol, que chama, que é hoje, né, o 7º dia, e o domingo, que seria o final Não, ali do Diázimos, ou não? não existe esse Shabbat Gadol. A palavra Shabbat Gadol é dizer que teriam 2 sábados no mesmo dia. Então seria que agora fosse, que vai ser no domingo, que é o dia de descanso. Não é Shabbat. Domingo é um dia de descanso. Foi isso que eu disse, dia de descanso. Não é o 7º dia, não é o Shabbat. Tá? Se ele caísse, por exemplo, nesse caso não tem como cair, porque vai mudar. Mas se ele caísse no sábado, aí ele chama a palavra de Gadol, que é um grande sábado, porque tem o sábado e um dia festivo. Então é quando cai no mesmo dia do sábado, dia
entendi. Eu pensei que era quando era dois juntos, mas um dia um e o outro Não, dia tudo colado. certo. Entendi. Ponto específico. Não é Shabat, o nome. É dia de descanso. É Único... uma reunião, né? É uma Oi? chamada reunião, uma assembleia, né? Uma Uma assembleia. grande assembleia, Um feriado comum. né? Não tem a sacralidade que tem o sábado. Aham. É uma reunião em que o povo tinha que se reunir para uma adoração, para festejar, uma alegria entre eles, Exatamente. né? Exatamente. É. O que acontece? Por que há tanta confusão nisso? Porque as pessoas usam traduções de má qualidade, as pessoas... má qualidade, não que elas tenham culpa, mas o tradutor fez errado, né? Então é complicado. Outra coisa que é importante que eu quero salientar, aproveitando o ensejo dos irmãos. Nas redes sociais, toda semana aparece o terceiro templo vai ser construído, vai ser reconstruído. E eu vejo muitos messiânicos aí todos delirando com a reconstrução do terceiro templo. Já apareceu tanta vaca vermelha em Israel, que, olha, mas nem em Mato Grosso, que tem o maior rebanho, tem tanto. Me desculpe. É uma... Primeira coisa, a partir do momento que o messiânico fica feliz na reconstrução desse templo, o que eu estou anulando? Qual era o propósito do templo? Não era apontar para Jesus, para Yeshua? Yeshua não morreu? O véu não se rasgou? O templo acabou. E eu estava até procurando o texto aqui, não estava achando. Depois eu vou achar e mando para vocês. O profeta Zacarias diz que quem vai reconstruir o templo é o renovo, é o Messias, quando aqui ele chegar. Mas não com propósito de sacrifício, mas propósito de gratidão. Então, quando esse povo fica batendo cabeça aí, vai aparecer. Inclusive, hoje eu vi no YouTube uma imagem tão linda, a cidade de Jerusalém, de repente dá uma explosão. Eu pensei que era uma explosão atômica. E, de repente, aparece o templo, né? Não vai haver isso enquanto o Senhor não voltar. E eu não almejo isso. Por quê? Porque o Senhor já pagou o preço por mim. Nós estamos sob o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O templo construído por Salomão não tem mais validade. Se tivesse validade, ele foi destruído há 2.500 anos. Há 2.500 anos não tem a arca. Se não tem a arca, não tem como jogar o sangue para fazer expiação. Se não é a misericórdia de Deus, todos que viveram nesses 2.500 anos estariam perdidos. Amém. Tiremos essa ilusão da nossa cabeça. O Senhor tirou tudo que ele tinha e habitou entre nós. Aleluia. Para nos resgatar. E todos aqueles justos de todas as eras foram salvos pela justiça do Senhor. E é isso que as pessoas não entendem. Porque eles acham que o sanguinho de bode, sanguinho de ovelha, fazia algum efeito. Aquilo era simbologia, era simbólico. Essa semana eu estava dando aula e aí uma pessoa quis me questionar. Ele não me conhece bem, e eu também não o conheço bem. É uma pessoa muito bacana, é um pastor, bem instruído. E quando eu falei para ele que a Arca da Aliança, a Arca de Noé, não existia nenhuma orientação de Deus para isso pregar para as pessoas.
Bíblia diz: faça uma arca para você e sua família. E aí, a Bíblia fala que Noé era pregoeiro da justiça. Sim. A Bíblia diz que ele era um justo. Por isso que ele foi salvo. Ele pregava a justiça. Ele não pregava a salvação. Ele não foi chamado para pregar para aquela geração. Aqueles que morreram até a época do dilúvio e eram justos foram salvos. Por isso que ele era um pregoeiro da justiça. Mas não existe nenhum versículo ali que diz. Muitas pessoas ficam escandalizadas com isso. E Noé foi um péssimo pregador porque ele não conseguiu convencer ninguém. Não. Já houve um tempo de misericórdia para aquele povo. E eles não quiseram. Como Deus deu para os cananeus 400 anos. E eles não se arrependeram. Deus deu para os egípcios israelitas que saíram do Egito 40 anos. E eles não se arrependeram. E você acha que ele vai fazer diferente com a gente? E a mesma coisa agora na nossa época. Hã? É a mesma coisa agora na nossa época. Como é que está a humanidade hoje? Só misericórdia. Eu sempre falo lá na congregação, as pessoas às vezes não entendem. Yeshua previu o que ia acontecer. E ele disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui, 2, 4, 6, 8, 13, 20 pessoas. Nós temos no grupo 50. Hoje é Shabat, é um dia santo e sagrado. Aonde estão os outros? É um dia de adoração. E essa é a adoração que nós estamos tendo. E Yeshua disse: onde tiver 2 ou 3. Por quê? Porque vai ser muito pouco. Então nós temos que se cuidar para não perder o nosso lugar. Pois não, desculpa, eu não tinha visto a sua mãozinha aí, Bruno. Pode falar. Continuemos. Mais alguém que gostaria da... Irmã Maria, que falou alguma coisa, irmã Maria? Não, Desculpa, é como... pode falar, irmão, pode falar. Amém. É como a Rô falou, né? Muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, irmão, quando, assim, para poder estar mencionando a palavra, né? Explicando, porque a religiosidade acaba espantando, acaba fazendo com que pessoas desistam. Eu estou falando disso porque eu tenho visto isso nesse longo caminhar, né, da minha vida, minha trajetória, e eu me preocupo muito com isso, sabe? A gente tem que, sim, falar, mas pedir sempre orientação, discernimento, pedir para o Senhor, porque às vezes a palavra ela foi muito assim, como é que fala? Tem muitas coisas que foi tirada e muita coisa foi acrescentada. Então, pedir ao Senhor, na hora de ler, para ele estar nos admoestando, nos mostrando, nos orientando para nós e na hora de nós abrirmos a nossa boca, para poder estar ensinando corretamente os irmãos, para não extrapolar, porque muitas vezes nós exageramos na dose, e isso também é perigoso, mas com amor, com temor e reverência à palavra. Amém? Amém. Pois não, Bruno. Não, eu tinha feito a pergunta, mas eu esqueci de cancelar o microfone, acabei fazendo. Vamos lá. É bem objetiva a minha pergunta, porque eu não participei do estudo, infelizmente, eu acabei me perdendo no horário aqui. Amanhã não se trabalha. Amanhã... Hoje não se trabalha. Hoje não se trabalha, e amanhã a gente tinha conversado sobre ser o último dia dos ázimos. É Shabaton também, não? Domingo
Não é Shabat, é um dia de descanso, mas não é Shabat. Tá, então não se trabalha. Então, do pôr do sol de amanhã, sábado, para domingo, não se trabalha também, é isso? Isto, mas não nos padrões de Shabat. É um Certo, dia entendi, de descanso. entendi. Eu peguei o final Então, tá. Não, só para ser objetivo, que eu não perdi, eu Tá perdi bom. tudo. Depois Não se eu trabalha. espero que está sendo gravado, aí você escuta a gravação. Tá bom. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Alguma pergunta? Não havendo. Irmão Danilo, encerra para nós. Eu dou a bênção final. Encerrando o vídeo aqui também, Rabino.